e pensei bastante nessa palavra agora à tarde. Apocalipse capítulo 5, no verso 1, está escrito assim: eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir o livro e ler, nem de olhar para ele. E um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu. Na outra versão está: ele venceu, para abrir o livro, romper os seus selos, seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 anciões, e no meio dos anciões um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 anciões e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheio de incenso, que são as orações do santo. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus pelo teu sangue, de cada família, línguas, povos e nações. E nós fizeste rei e sacerdote para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e os números deles eram de 10.000 vezes de 10.000, e milhares de milhares, e dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Sabedoria e força e honra e glória e a bênção. E cada criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, assim como os que estão no mar, e tudo que nele há, eu e as ouvi, dizendo: bênção, honra, glória, poder, seja aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre. Oh, aleluia! E os 4 anciões disseram amém. E os 24 anciões se prostraram e adoraram aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Oh, Jesus está vivo! Glória a Deus! Aquele que vive para sempre e sempre. Amém. Maravilha! Oh, meus irmãos, que texto! Que texto fascinante! Que texto maravilhoso! Essa história não começa aqui. Essa história começa no Éden. Essa história não começa aqui. Na verdade, essa história começa no céu. Gênesis 1:26
e 27, está escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus então formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e diz: olha, agora o homem é alma vivente. E a Bíblia diz em Gênesis 1:31, após Deus fazer todas as coisas, Deus olhou para o homem e Deus disse: tudo que ele havia feito era bom. Deus fez um jardim, plantou um jardim e colocou o homem naquele jardim para que ele cultivasse aquele jardim, para que ele cuidasse daquele jardim. E Deus disse para o homem, para Adão: você pode comer de tudo livremente, tranquilamente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque dela o dia que você comer, certamente você vai morrer. E a Bíblia diz que um belo dia a serpente, observando Eva, e disse para ela: olha, não é bem assim. Por que você não quer comer daquela planta? Deus disse que nós não podemos comer. E ela diz: olha, não é dessa maneira. Deus não quer que você seja tão sábio quanto Ele. Certamente o dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser tão sábios quanto Deus. Certamente você não vai morrer. Então ela foi tentada, cedeu-se à tentação, comeu do fruto, também deu para o seu esposo. Ambos comeram e desobedeceram a Deus. Lembra que Deus disse: o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então, daquele dia em diante, naquele jardim maravilhoso, Deus descia todos os dias para passear com Adão, para caminhar com Adão no jardim. Na viração do dia, às 3 horas da tarde, Deus passava ali, passeava, andava, desfrutava, compartilhava das maravilhas com ele. Um belo dia Deus desce para caminhar com Adão e Deus não está vendo Adão no mesmo lugar. Deus sabia onde Adão estava, mas o texto não se trata da onisciência de Deus. Deus sabia e Deus pergunta para ele: Adão, aonde você está? Adão disse: olha, eu me escondi porque eu estou nu. E Deus disse: mas quem foi que te disse que você está nu? Ele diz: olha, a mulher que o Senhor me deu. E Deus falou com Eva: por que tu fizeste isso? Ela diz: olha, a serpente me enganou. E a Bíblia diz que então Deus trouxe uma sentença sobre a serpente: olha, você maldito será entre todos os animais, você se rastejará. Deus disse para Eva, para a mulher: olha, com dores você vai dar à luz. Deus disse para Adão: olha, do suor do seu rosto você vai comer. E Deus disse para a terra: de ti produzirá espinho e abrolho. E então houve uma sentença a todos eles. E Deus disse para a serpente: olha, tu ferirá o calcanhar, mas a semente da mulher te ferirá a cabeça. Em Romanos capítulo de número 16, no verso 20, está escrito: Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Que maravilha! Meus amados irmãos, fato é que essa história, ela percorreu desde Adão até Cristo. Todos que nascia debaixo da maldição do pecado. Antes do pecado não tinha câncer. Antes do pecado não tinha AIDS. Antes do pecado não tinha tuberculose. Antes do pecado não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tinha convulsão. Antes do pecado não tinha vício. Antes do pecado eles andavam livremente, saudáveis. Mas o pecado trouxe todas essas doenças, essas enfermidades. E de lá para cá, quando Deus fala para Adão: aonde você está? É um símbolo de Deus à procura do homem. E o homem fugindo de Deus. Pastor Davi Cravo, pastor da Igreja Batista Lapa, que me consagrou em 2002. Ele tinha uma mensagem, ele faleceu ano passado, uma mensagem intitulada: um Deus que procura um homem que foge. O homem sempre está fugindo de Deus, mas Deus sempre está à procura do homem.
foi passando todas as dispensações. Todos que nasciam debaixo da maldição do pecado. Todos que nasciam morria, porque nascia debaixo da maldição do pecado. Aí vem os patriarcas, aí vem a lei, aí vem os profetas, aí vem os juízes, e vai passando dispensação, surge nova dispensação. As leis eram boas para o transgressor, mas a lei não é suficiente para salvar. Mas o Evangelho de Cristo, ele tem algo chamado graça. A lei não é capaz de salvar, mas a graça, ela te redime, ela te salva. Somos salvos pela graça. A Bíblia diz que o homem estava separado de Deus. Isaías 59 diz que a nossa iniquidade faz separação entre nós e Deus. Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 3:10 diz que não há um justo sequer. O homem pecou, e o pecado fez separação entre eu e Deus, me separou de Deus. Agora eu estou separado de Deus. Como que eu posso voltar a ter comunhão com Deus? A Bíblia diz que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. João 3,16, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,18, quem crê no unigênito de Deus é salvo, mas quem não crê já é condenado. Jesus, ele vem. Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 5, que ele abriu mão do seu trono, não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, se tornou um de nós, humilhou-se a si mesmo. Jesus veio a este mundo, Jesus passou fome, Jesus passou sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus foi injuriado, Jesus foi maltratado, Jesus foi cuspido, Jesus foi pisado, Jesus foi crucificado, foi levado ao madeiro. De repente coloca uma coroa de espinhos sobre a cabeça do nosso mestre. Jesus é crucificado e ele vai caminhando pelas ruas de Jerusalém, até chegar no Monte da Caveira, até chegar no Gólgota. E quando Jesus chega lá, tem uma cruz gigante esperando por ele. Então Jesus é pregado naquela cruz, prego de aproximadamente 15 centímetros é colocado nas suas mãos, é colocado nos seus pés, e alguém bate na sua cabeça. Jesus é levantado naquele madeiro. Oh, meus irmãos, ele diz: Lama, lama, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, alguns teólogos dizem que Deus abandonou Jesus. Deus em momento nenhum abandonou o seu filho. Deus simplesmente não poderia interferir no plano salvador, na missão de Jesus. Talvez você ache que está difícil para você. Talvez você ache que é pedir demais para você andar com a Bíblia debaixo do braço, ou você dizer que você é um cristão. Mas o Filho de Deus pagou um preço muito alto para você estar aqui. E ele então disse: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E já não aguentando mais, Jesus então rendeu-se o Espírito.
e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado, significa está acabado. E quando Jesus disse isso, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que significa o véu do templo se rasgar de alto a baixo? Significa que não há mais barreira entre o homem e Deus. Você não precisa do padre, você não precisa do papa, você não precisa do pastor, você não precisa do apóstolo, você não precisa do bispo, você não precisa de ninguém. Você pode ir até Deus e confessar a Ele os seus pecados. Não há mais barreira. O muro de separação, Paulo diz que foi ao chão. Ele cravou na cruz a nossa maldição. Ele rasgou a cédula e cravou na cruz. Ele se fez maldição por causa das nossas maldições. De repente Jesus morre, rende-se o Espírito. A mãe de Jesus chorava desesperada. João, o discípulo amado, chorava desesperado ao pé da cruz. Aquelas pessoas, aquelas mulheres que seguiam Jesus, as que estavam ali choravam desesperadamente. A Bíblia diz que a natureza protestou, houve trevas, relâmpago, trovões, tempestade. Aquele centurião romano que estava ali, que havia crucificado o rabino da Galileia, então ele olha e disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Cai de joelho e se arrepende dos seus pecados. Jesus morre, sepulcro se abre, corpos de santo levanta e entra na cidade santa. As primícias. Oh! Quando Jesus morre, quando ele nasce, ele não atrai ninguém ao seu nascimento. Mas ele disse em João 3,14: quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. João 3, João 12, 28, João 8. João 3,14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado na terra. Quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Ele morreu, tudo está acabado. Levaram o corpo de Jesus. José de Arimateia pede o corpo para Pilatos. Pilatos então permite. Ele pega o corpo de Jesus, enrola num lençol novo, ele coloca perfume no corpo, ele lava o corpo, coloca perfume no corpo, ele enrola num lençol de linho novo, coloca numa urna e ele leva Jesus, coloca ali naquele túmulo também que era novo, e Jesus é sepultado. Os guardas disseram para Pilatos: olha, o certo é a gente olhar o túmulo, porque esses crentes aí são tudo maluco. Pode ser que alguém rouba o corpo e vão dizer que esse daí ressuscitou. Então foi dada a ordem para que a guardas guardasse o túmulo de Jesus. Ah, meus irmãos, ele disse que ele derrubaria o templo e em 3 dias ele reergueria. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Assim como Jonas foi vomitado pelo peixe, a terra também teria que cuspir Jesus, a terra teria que devolver Jesus. Passa o primeiro dia, ele está no sepulcro. Passa o segundo dia, ele está no sepulcro. Mas João olhava desesperadamente, chorando copiosamente. No terceiro dia, no terceiro dia,
as pedras não pôde deter, as rochas não segurou o nosso mestre, os principados, as potestades, os demônios, não pôde segurá-lo, não pôde detê-lo. Os guardas que estavam ali olhando o túmulo, Jesus recebe uma ordem do Pai para que ele levantasse, e então Jesus se levanta e ele sai, ele ressuscita, e quando Jesus ressuscita, meu irmão, nós também ressuscitamos com ele. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, que nós ressuscitamos com ele. Jesus ressuscitou. João está chorando, João está desesperado, porque ninguém era digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos e ao menos olhar para o livro. Ninguém poderia olhar, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra. Ninguém era digno de olhar para o livro. Mas um dos anciões disse para João: não chore, João. Eis aqui o leão de Judá, aquele que é da tribo de Judá, fazendo menção de Gênesis 49, verso 9 e 10. Aquele que é da linhagem de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Não há motivo para você chorar, querido irmão. Quero lhes dizer nesta noite, quero lhes dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa vida não tinha sentido. Aí sim você teria motivo para você usar droga, aí sim você teria motivo para entrar em depressão. Mas eu quero lhes dizer na noite de hoje que ele ressuscitou, ele está vivo, ele ressuscitou para te dar vida e vida em abundância. Jesus ressuscitou, e João está dizendo, o ancião está dizendo para ele: não chore, não há motivo para você chorar, porque a vida volta a ter sentido. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Oh, aleluia, maravilha, aleluia. Talvez você diz que não tem jeito, talvez você diz que não tem esperança, talvez você diz que tudo está acabado, talvez você diz que tudo está perdido, talvez você diz que não há mais condições. João também pensava dessa maneira, mas de repente alguém diz: olha, João, a história não para aqui, a história não acaba aqui, a história continua. Jesus está vivo, Jesus levantou, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. E quando ele fala isso, João viu um cordeiro como que se tivesse morto. Este cordeiro pega o livro. Oh, meus irmãos, Jesus tem a chave da vida e da morte. Ele tem o poder em suas mãos. Ele pode colocar o seu nome no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Grande Deus. Maravilha. Aleluia. Do céu. Glórias ao nome do nosso Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero finalizar aqui no versículo de número 14, que diz assim, Apocalipse, no capítulo 14, no verso de número 8, ele diz: havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram
diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e vasos de ouro cheio de incenso, que são as orações do santo. Tendo prostrado diante do Cordeiro. Agora veja o verso de número 14. E os 4 animais disseram amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive. Guarda isso com você. Aquele que vive para sempre e sempre. Aleluia. Aleluia. Essa é a diferença do Deus a qual nós servimos. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E Ele comprou para si homens, povos de todas as nações e de todas as línguas, e eles reinarão com Ele. Que Deus os abençoe nessa noite. Fica com essa palavra no seu coração. A vida volta a ter sentido. O apóstolo Paulo, fecha com isso. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 2, Paulo diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, condenado à morte, eram filhos da desobediência, mas Ele ressuscitou cada um de nós com Ele, e pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação, ela é de graça, mas não foi de graça. Amém? Jesus, Ele se entregou na cruz, mas Ele ressuscitou. E naquele dia, o seu nome vai estar escrito no livro da vida, porque Jesus, Ele ressuscitou. Então agradeça a Ele, porque a história continua. A história não acaba no Gólgota. A história não acaba no sepulcro. A história continua na eternidade. Nós reinaremos com Ele para sempre. Um dia, João disse, um dia veremos Ele, assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia. Aqueles que chegou no final da mensagem, podem entrar depois, a mensagem é publicada. Vocês podem assistir essa mensagem, tá bom? Um forte